Boa noite, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em João, capítulo 17. Aleluia. Vamos ler verso 1, 2, 3 e depois o 20. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus falou assim, e levantando os seus olhos aos céus, disse ao Pai: É chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. E no verso 20 diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, santo de Israel, poderoso, grande eu sou. Estou aqui, Senhor, diante de ti, pedindo para o Senhor vir ministrar, vir falar conosco, Senhor. Acampa teus anjos ao meu redor, ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor desse que necessita de uma palavra no coração. Meu Pai, venha falar, venha ministrar conosco, Senhor. Venha, Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então aqui nós podemos entender que mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós existirmos, o Senhor Jesus já tinha feito essa oração para nós, né? Ele disse aqui: e não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então essa oração de Jesus pelos seus discípulos, e não só por aqueles que já estavam diante dele, mas por aqueles que iriam chegar até ele, né? Jesus, ele estava dizendo ali: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para herdar a vida eterna é necessário reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro, aquele que deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você, né? Jesus já orava por nós, agradecendo aqueles que já tinham vindo até ele e agradecendo aqueles que viriam até ele. Com esse, né, ato do Senhor Jesus orar por aqueles que ainda não tinham chego até ele, nós podemos aprender que Jesus, ele já orava por aquilo que ainda não tinha chego, mas ele já era agradecido. Assim devemos ser nós, né? Nós devemos ser assim, agradecer ao Senhor tudo que o Senhor já nos deu, né? A esperança, a alegria, a salvação, o Espírito Santo de Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado e agradecer ao Senhor por aquilo que ainda que nós não alcançamos ainda, agradecer aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos e agradecer por aquilo que ainda não temos, mas aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Então, quando nós oramos agradecendo ao Senhor, isso agrada ao Pai poderoso e santo. Aleluia! E muitas das coisas que estão ali travadas no mundo espiritual, quando passamos a agradecer ao Senhor, então é destravado. Então aquilo é liberado, porque o Senhor vê que nós temos um coração agradecido e reconhecemos que tudo nos é dado porque o Senhor permite, porque nada é dado ao homem se não for do céu enviado. Aleluia, nós vimos essa palavra ontem, né, que o Senhor Jesus disse isso, glória a Deus. Então, né, Jesus pediu ao Pai uma proteção, né, para os seus discípulos enquanto o mundo estavam ali no mundo. O Senhor pediu uma proteção especial para aqueles que criem, que crescem nele, né, e que estavam ali discípulos do Senhor, porque eles estavam passando ali por dificuldades, né? Estava perto, estava chegando uma grande tribulação sobre a vida deles. O Senhor Jesus orava em um momento de muita tensão, onde logo ele iria ser entregue para passar pela cruz, aonde ele seria traído. Então Jesus orava nos momentos da dificuldade, pedindo proteção para que o Senhor protegesse aqueles que estavam ali seguindo a ele. Assim devemos ser nós, orarmos por todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco e aqueles que ainda vão vir para ouvir, aqueles que vão vir para somar a nossa vida. Glória a Deus. Devemos orar por aqueles que ainda não são, mas que serão alcançados, aqueles que ainda não são filhos.
em Cristo Jesus, né, de Deus, não são filhos ainda de Deus em Cristo, mas serão alcançados através da minha e da tua vida. Nós devemos orar ao Senhor agradecendo, não sei se você quer casar, quer ter uma casa, quer ter um emprego, quer terminar a faculdade, eu não sei qual o sonho da tua vida, mas que você já comece a olhar para aquela dificuldade que você vê e louve e agradeça ao Senhor, dizendo, eu já tomo posse, Senhor, eu já peço que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe, né? Talvez esse meu esposo, essa minha esposa que o Senhor vai me dar, esse emprego que o Senhor vai me dar, Senhor, eu já abençoo esse emprego que o Senhor já está me dando, eu já abençoo, assim como Jesus orou por nós, antes mesmo de nós conhecermos Ele. Antes mesmo de nós existirmos, essa oração que Jesus fez há mais de 2000 anos envolve todos nós que somos agora, né, irmãos em Cristo. Nós não éramos e somos agora família de Deus. Nós não existimos agora, porque o Senhor assim permitiu. Então Jesus orava, ele dizia, e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então todo aquele que crer em Deus através da palavra santa, a Bíblia do Senhor, a Bíblia que o Senhor deixou para nós, boca de Deus na terra, aqueles que vão crer através da palavra de Deus, vão crer que Cristo é o Senhor, que Cristo é o que se deu na cruz e foi o sacrifício perfeito, né? Um sacrifício irrevogável, um sacrifício que ninguém pode contestar. Você pode dar glória a Deus porque Ele escolheu interceder por nós, né? É óbvio que o poder da intercessão de Cristo por nós é incomparável. Ninguém tem, né, tamanho poder como Cristo, mas nós agora somos feitos Cordeiro de Cristo, filhos de Deus. Nós podemos usar o nome poderoso de Jesus Cristo para interceder por vida, por almas, pela nossa vida, pela nossa história, pelas nossas dificuldades. Nós podemos ordenar que aquele mal que tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, que caia por terra no nome de Jesus, que todo levante caia por terra no nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele estava orando num momento de dificuldade, num momento de tensão, onde logo a ira daqueles fariseus iriam vir sobre a vida dele e da vida dos seus discípulos. Assim devemos ser nós quando vemos a tempestade, vemos ali a calúnia, podemos ver a difamação, podemos ver a doença, o desemprego, mas nós estaremos ali clamando a Deus poderoso e santo. O povo de Deus não foge à luta, não foge à batalha, porque a batalha já foi ganha lá na cruz. Nós temos que ordenar que todo mal saia no nome de Jesus Cristo. Nós temos que ordenar que tudo aquilo que tem se levantado tem que ser abatido no nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores. O Senhor Jesus nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele nos chamou para estar em cima e não embaixo. Ele chamou para nós sermos honrados e não sermos desonrados. Jesus nos chamou para nos abençoar. Então nós temos que ser ali um intercessor no nome de Jesus, como Jesus fez. Ele intercedeu por um povo. Ele tem intercedido, aleluia, por todos nós. Ele viu a dificuldade de um serzinho pecador, de seres, né, pecadores na face da terra, que por si próprio não herdariam o reino de Deus. Então ele disse, e a vida eterna, em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, para alcançar o reino, a vida eterna, é necessário reconhecer que somente Deus, o grande eu sou, é o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. O único caminho de chegar até o Pai é através de Jesus, e reconhecendo que somente existe um Deus verdadeiro, aquele criador do céu e da terra, aquele que criou o homem, aquele que criou a ciência, aquele que deu a sabedoria e a inteligência para o homem, né? Louco é o homem quando chega num nível de inteligência, de poder, e acha que não depende mais do Senhor.
Porque o Senhor, ele abate o grande e eleva o pequeno. O Senhor é aquele que pega lá do montouro e levanta, aquele que pega aquele que estava lá, né, na sarjeta e levanta para sentar no meio dos príncipes. Esse é o poder do nosso Deus, o Deus que nós servimos, que pega o improvável e faz tornar o rei, né? Glória a Deus. Então, aquele momento horrível que o Senhor iria passar pela cruz, ele estava ali pedindo para Deus derramar uma proteção especial sobre os seus discípulos, para que o Senhor fortalecesse, porque eles passariam por momentos difíceis na face da terra. Não é fácil vencer, né, as astutas ciladas do inimigo. Não é fácil vencermos os desabores do mundo, né? Não é fácil nós estarmos todos os dias guerreando com as propostas que o mundo oferece. Porque, como sempre eu digo, o pecado é bom, né? O pecado parece ser bom, mas no fundo ele tem um gosto amargo. Muitas das vezes as pessoas saem para beber, para, né, se divertir, mas no final daquela noite vai se encontrar sozinho, talvez sem dinheiro, cansado e triste. Por quê? É ilusão as coisas do mundo. É ilusão. Quantas das vezes a gente vê jovens, mulheres e homens vendo ali outras pessoas se casarem e ela está ali sozinha. Ela está ali em um mundo de droga, em um mundo de prostituição, com um vazio na alma. E esse vazio da alma pode ser preenchido por Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Deus que preenche todas as nossas necessidades. Glória a Deus, ele é o Deus que cuida de nós e nos dá a certeza de uma vitória. Esse é o Deus que passou pela cruz para nos dar uma vida eterna. Aleluia! Então que nós possamos orar para Deus nos fortalecer, orar por aqueles que ainda não são, mas que vão vir a ser servo do Senhor poderoso e santo, né? Que nós possamos usar o nome de Jesus Cristo de Nazaré para alcançar almas, para alcançar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de um socorro na alma. Aleluia, né? Esses dias nós temos ido todos os dias até Pinda, na UTI, 10 de julho, meu sogro lá está. E nós podemos ver, né, que ali existe tantas pessoas necessitando de um socorro do Senhor, necessitando de um socorro, né, ali, de um milagre. Mas o maior milagre do que a vida é a salvação eterna. O maior milagre é saber que aquele que mesmo que desça a cova, mas ele está salvo em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar, né, para a nossa vida não como algo que precisa permanecer, sermos bem-sucedidos em tudo, não. Nós temos que ser bem-sucedidos conforme os propósitos do Senhor na nossa vida. Primeiramente, honrar a Deus, né? E o Senhor vai acrescentando tudo que Ele tem para as nossas vidas. É tão triste, né? Você olhar ali, a pessoa pode ter o dinheiro que for, mas ela é impotente diante daquilo que vem sobre a saúde. Ela é impotente sobre aquilo que vem sobre a vida dela. Mas se ela tivesse ali Jesus Cristo de Nazaré, o grande eu sou, como Deus da tua vida, ela estaria em paz. Porque ela saberia que mesmo que eu descanse no esconderijo do Altíssimo, né? Que eu desça a cova ali, eu vou estar no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente eu vou descansar, porque eu estou em Deus. Porque eu tenho uma promessa de vida eterna, porque tenho uma promessa de salvação. Aleluia! Não podemos deixar de interceder por aqueles que ainda não são. Nós temos que falar do amor de Cristo, um amor, né, que nos resgata, que nos limpa, que nos liberta. É um amor que não cobra. Ele simplesmente nos ama da forma que somos e pede para que nós deixamos as nossas falhas e os nossos pecados. Então, quando nós podemos falar desse amor de Cristo, né? Que é um amor que nos constrange, é um amor que nos transforma. Isso não tem dinheiro que pague.
Glória a Deus. O Jesus que nós servimos é o Jesus que levanta o homem acamado, é o homem que está à beira da morte, é o Jesus que faz milagre. Mas o maior milagre que esse Jesus fez por nós foi passar pela cruz. É interceder todos os dias para que a nossa alma seja salva. Glória a Deus, enquanto há fôlego de vida, interceda por alguém que você ama, interceda por aqueles que você ainda não conhece, interceda quando você for orar, ora ao Pai poderoso e santo assim, meu Pai, eu já oro por aqueles que o Senhor vai pôr no meu caminho para eu evangelizar, eu já oro, Senhor, para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu fale do seu amor ao próximo, Senhor, eu já oro e agradeço por aqueles irmãos em Cristo que vão chegar até a mim, assim como Jesus fez. Orarmos por aquilo que ainda não existe. Então, aqui nós aprendemos que nós temos que trazer à existência, né, na nossa oração, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós necessitamos, como Cristo fez. Ele pediu aqui uma proteção para a vida dos seus discípulos. Nós devemos orar ao Senhor, pedindo proteção, orar ao Senhor, né, agradecendo as bênçãos que vai chegar à nossa vida, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer por nós, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele assim o fez, antes mesmo de nós existirmos, Ele já estava orando ao Pai, pedindo uma proteção, Ele dizia, eu vou, né, mas eles vão ficar nesse mundo, aleluia, ó. No verso 11 diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então nós temos que orar uns pelos outros como se nós fôssemos um em Cristo Jesus. Nós temos que orar por aqueles que vão chegar até Cristo, como se fôssemos um em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço por todos e não faz acepções de pessoa. Senhor Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então nós temos que falar da palavra genuína e verdadeira. Uma palavra de Deus que não compactua com o pecado. O Senhor Jesus não compactua com o pecado, mas Ele resgata o pecador da mão do inimigo. Por isso que o inimigo da nossa alma tem raiva do povo de Deus, porque nós somos um atalaia de Cristo, nós somos um exército do Senhor Jesus, nós somos um povo que fomos levantados para guerrear contra o mal, para resgatar almas no nome de Jesus Cristo, amém? Aonde você for, seja no hospital, seja num banco de praça, seja esperando o ônibus, fale do amor de Jesus. Às vezes aquele Jesus te ama, parece não surtir efeito, mas lá um dia aquela pessoa vai pensar, quando ela estiver sozinha, alguém me disse de um amor, de um Jesus, e eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse amor, eu quero desfrutar desse amor, porque a pessoa vai lembrar como aquela pessoa foi tão ousada de chegar até mim e falar que esse Jesus me ama, né? Eu quero conhecer esse amor, então. E às vezes a gente pensa que Jesus te ama não surte efeito, mas surte efeito, né? Eu digo assim, que o Senhor tem muitas maneiras de chegar até nós. Às vezes por um louvor, por uma pregação. O Senhor Jesus tem 1000 maneiras de chegar a um coração, né? O Senhor vai cercando e Ele vai usando pessoas. Talvez você vai falar assim, mas eu falei e não surtiu efeito. Mas ali o Senhor te usou um dia, usou outra pessoa, e assim até chegar verdadeiramente ao coração daquela pessoa. A mensagem que o Senhor quer passar. Aleluia! Assim foi na minha vida. Foi devagarzinho, foi ouvindo um culto pela televisão, foi ouvindo um louvor de um CD que eu ganhei, e assim o Senhor Jesus foi me inundando com teu amor, até que eu comecei a clamar ao Pai poderoso e santo, que Ele fosse tirando tudo aquilo que não era dele, que estava na minha vida. E então o Senhor Jesus começou a fazer morada, e então aquilo que era treva começou a sair, aquilo que estava escondido começou a vir à luz, aquilo que era engano, o Senhor foi mostrando. Foi um processo, né, de dor, foi um processo que quando a gente vai desprendendo daquilo, é um processo que dói.
mas era o processo que eu tinha que passar, era um processo que era permissão do Senhor, para que eu hoje pudesse falar do nome de Cristo, para que eu hoje pudesse falar no nome de Jesus, para que eu hoje pudesse estar ministrando aqui para você. Porque se eu estivesse na vida que eu estava, do jeito que parecia que estava bom, no engano que eu estava, eu não teria conhecido esse amor de Jesus. Eu não teria conhecido esse Jesus que liberta, que cura, que salva. Eu não teria conhecido esse amor. Eu não poderia falar desse amor que Jesus faz. E Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Ele fez na minha vida, Ele pegou aquilo que não estava certo e Ele, então, me limpou por um tempo, né? Eu me vi ali com 2 crianças, longe da minha família, passando um aperto, sem dinheiro. Muitas das vezes ali, o que me salvava era orar de madrugada. Muitas das vezes eu, na minha pequenez, sem conhecer, sem ser batizada, eu ia para o joelho dobrado e pegava a minha Bíblia e ia orar ao Senhor. Era onde eu me encontrava ali. E eu pedia, Senhor, me leva de volta. Senhor, me leva para perto da minha família. Senhor, me leva para longe desse lugar. E o Senhor assim o fez. Então, quando eu vim para a presença do Senhor, né, quando eu vim de volta para a cidade onde eu moro, eu comecei a buscar ao Senhor. Foi nos encontros em casas de família, né, as células na casa, onde eu fui conhecendo mais desse Deus que vem e consola, aquele Deus que cuida. Talvez você esteja como eu estive um dia, talvez você esteja aí sozinha, talvez você se veja, né, com teus filhos, não sabendo se você vai dar conta, se Deus vai prover na tua vida, talvez você se ache incapaz, mas então eu fui conhecendo aquele amor daquele Deus que começou a colocar confiança dentro de mim, e eu fui me capacitando, Ele foi me dando, né, ali uma profissão, e eu fui confiando na provisão de Deus, eu fui confiando na provisão de Deus na minha vida, e eu fui me entregando todos os dias, e a minha alegria era estar na casa do Senhor, né, e então eu comecei ali a ser moldada. Eu fui ali sendo trabalhada e eu fui então aprendendo a perdoar, a desfazer, né, tirar aquelas mágoas, a tirar aquela carga de mágoa que nós carregamos dentro de nós. E quando então eu aprendi a liberar perdão, né, aprender a derramar a cura dentro de mim, porque quando nós perdoamos, nós estamos então nos curando. Quando o Senhor permite passarmos por algo que nos fere, é uma forma também do Senhor estar nos forjando para que nós possamos um dia abençoar a vida de alguém e dizer, olha, um dia eu estive nesse lugar, um dia eu estive nesse lugar de vergonha, um dia eu também pensei que eu não conseguiria, um dia eu me vi como abandonada, um dia eu me vi como aquela que estava ferida, aquela que tinha sido enganada, mas o Senhor me pegou, me curou e me usou. Ele pode fazer isso na tua vida, naquilo que é vergonha para nós, para o Senhor. Ele é uma forma dele nos forjar, para ele nos fortalecer, para dizer, tem jeito para a tua vida. E eu digo, não existe um ponto final enquanto Deus não colocou. O homem pode dizer que você não vai sair da UTI, mas se Jesus já declarou a vitória é sua. O homem pode dizer que você não vai ter cura, que você não vai sair do leito, mas o Senhor, Ele falou que todo aquele que crê nele, né, Ele dá vida e dá vida em abundância. O homem pode dizer que não é possível você ser bem-sucedido porque você veio de uma família falida, mas se o Senhor quiser te abençoar, quem é o homem para dizer que não? Aleluia! Eu, por um longo tempo, né, quando você passa por um processo de dor e não tem Jesus, você fala toda hora daquela dor. Sabe aquela pessoa que ninguém quer ficar perto porque já sabe qual vai ser o assunto? Mas agora eu estava ali, depois de um tempo, aprendendo desse amor. E eu estava tão maravilhada com esse amor de Jesus. E tudo que sai da boca daquele que tem Jesus é falar do amor de Cristo, né? Nós temos que falar daquilo que transborda dentro de nós.
Jesus é a providência, Jesus é a saída. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas não espere chegar como aquelas pessoas que estão dentro de um leito de hospital. Não espere chegar em um ponto de necessitar do Senhor para te levantar de um leito de hospital. Busque esse Jesus, porque quando chegar o dia mal, alguém pode até olhar e falar, coitada, está ali em um leito. Não, você vai estar guardada em Cristo Jesus, porque nós não estamos livres de não passar. O cristão, ele não está livre de não passar. Né? Não quer dizer que um cristão, porque passa pela doença, é um pecador, não. Mas aquele cristão que passa pela doença, ele passa numa certeza de uma salvação. Ele passa numa certeza de paz. Ele passa, né? Quando nós vamos visitar alguém que tem Jesus, ele pode até no começo ficar um pouco decepcionado, demorar um processo para ele aceitar algo, né? No fundo, nós não devemos aceitar nunca, né? Mas assim, o processo que temos que passar é doloroso, como Jesus foi orar ao Pai, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Mas assim devemos ser nós. E às vezes vai doer, mas nós vamos acabar entendendo que em tudo tem um propósito, que em tudo tem um propósito. E nós vamos descansar o coração, nós vamos descansar e saber que existe uma vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ele passa pela prova dando glória, ele passa pela prova sabendo que vai ter uma recompensa. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente vai visitar alguém, né? Como eu disse, que às vezes é um cristão passando ali uma prova e ao invés da gente ir lá e confortar aquela pessoa nos conforta dizendo, eu tenho esse amor de Jesus, eu tenho essa fé, Jesus está comigo, eu tenho uma esperança em uma vida eterna, aonde eu vou ter um corpo glorificado. E é isso que o cristão tem que ser. Mesmo no meio da prova, a gente vai dar glória a Deus. Mesmo no meio da dificuldade, nós vamos servir esse Deus poderoso e santo. Hoje eu sentada lá com a minha filha olhando, e eu falo assim, a gente não para a vida da gente, às vezes, para fazer nada, preocupado de correr atrás do trabalho, dos afazeres. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes, de olhar para o lado, para a necessidade e dar um carinho para um filho. Muitos são assim. Não tem tempo para respirar, porque tem que trabalhar para dar conta das contas. Mas quando chega o dia mal, aí tudo tem que paralisar. Nós podemos tirar isso pela pandemia, onde tudo teve que ser parado. E muitos achavam que não ia sobreviver. E Deus sustentou em tudo. Então, o que Deus quer que nós aprendamos é confiar em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Nós não podemos colocar o dinheiro em primeiro lugar. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor. Nós temos que fazer as coisas para Deus. Nós temos que confiar no poder do Senhor. Porque quando nós colocamos o dinheiro no primeiro lugar, quando nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, nós estamos tirando o Senhor e colocando aquele Deus chamado Mamon, o Deus da adoração ao dinheiro, o Deus da prosperidade, como se dizem, né? Mas mal sabem que isso não agrada ao Senhor. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Se tem algo na tua vida que tem sido fadiga e não tem te dado descanso, ore ao Senhor, porque não está certo. Porque o que o Senhor nos dá não vai nos tirar paz, não vai trazer fadiga, não vai tirar a atenção da tua família, não vai tirar o seu momento com Deus. Aleluia! O Senhor está falando com a minha e com a tua vida. Nós temos que ter tempo para o nosso Deus. Então que nós venhamos pedir sabedoria ao Pai poderoso e santo, para que as coisas do mundo não venham tomar a nossa paz. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor hoje é, né? Ore por aqueles que ainda não são. Ore por aquilo que você ainda não tem. Ore como Jesus orou, por aqueles que já eram
discípulos dele e por aqueles que viriam a ser. Nós fomos projetos do Senhor, nós somos resultado de oração de Jesus Cristo. Jesus orou pela minha e pela tua vida. Você pode ter noção, né, de quão lindo o Senhor Jesus é. Ele orou pela minha vida, pela tua vida. Se você tem um filho, uma filha que ainda não serve a Jesus, saiba que eles são são projeto de Jesus. Jesus, antes de passar pela cruz, já estava orando ao Pai, intercedendo por aqueles que não eram ainda e viriam a ser. Nós não éramos e somos. O Senhor diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então, isto inclui a nossa família. Descanse no Senhor e ore, interceda, peça a proteção do alto céu para a tua família, para a tua casa. Dê glória ao Senhor, peça para o Senhor te renovar, tirar o cansaço, peça para o Senhor te trazer a paz, pede para que o Senhor venha derramar sobre a tua vida as bênçãos do alto céu. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela sua palavra, Senhor. Pai, venha nos renovar, venha nos transformar, Pai. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Ti, Pai. Senhor Jesus, eu peço agora nesse momento, visita aquele que está no leito de hospital, visita aquele que está no leito na casa, visita, Senhor, meu sogro, Senhor, visita, Senhor Jesus, a Fabiane, visita, Senhor Jesus, a Bia, Senhor Jesus, visita, Senhor, a pastora Sueli. Meu Pai poderoso e santo, derrama a cura, derrama a libertação. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, repreende a fúria do inimigo, repreende o mal, que nada venha frustrar os planos do Senhor sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, restitui casamento. Meu Pai, traga paz sobre essa casa, sobre essa família. Meu Pai, nos proteja e nos livra de todo laço, de toda armadilha, de toda a armadilha do mal sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Derrama um refrigério na alma. Meu Pai, fortalece o teu povo, o teu filho. Meu Senhor, derrama o teu bálsamo. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, aquele que está sentado à beira do caminho. Meu Pai, que tirou a mão do arado, que nós possamos voltar, Senhor. Que aquele que tirou a mão do arado, volte, Senhor, a fazer a obra. Volte, Senhor, a ministrar. Volte a louvar. Volte, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles. É o que eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.